Boa noite, boa tarde, bom dia! Começando agora mais um bate-papo com um missionário. Sim, é o bate-papo com o missionário, é o nosso tempo de conversa de missões às 19 horas. Eu não me enganei, você não está enganado, é que o nosso apresentador, o Rodrigo, está em missão. Ele está na cidade de Panambi e está numa fazenda. E lá o sinal não é muito bom. Então, para não deixar você sem escutar a história da Isabel Ribeiro e saber como é missões lá no Peru, escutar o testemunho dela, eu estou aqui hoje. Olha ali o Leleco, bênção filho, pastor Jader sempre conosco, boa noite, Guilherme, pessoal que está entrando aí, Joãozinho, muito bom, eu gosto que ele está sempre ali, né? Com fogo do Senhor, Panambi, é isso mesmo, perto aí, bem pertinho aí no interior, viu só? Então, pessoal, hoje nós vamos ouvir o testemunho e a história da Isabel Ribeiro. E eu vou, então, em seguidinha, estar chamando a Isabel. A Isabel faz bastante tempo que ela está em missão, então ela está já com portunhol. Algumas palavras já escapam aí no português e é tão gostoso, né? Eu particularmente gosto muito do sotaque, seja ele qual for. E quando a mistureba, então, que é diferente, que é único, eu particularmente acho muito legal. Então, sem mais delongas, estou aqui. Vamos chamar a Isabel. Eu estou aqui, então, fazendo o convite para a Isabel estar entrando conosco agora ao vivo. A Isabel, a nossa missionária, que vai estar contando então um pouco do que ela tem feito lá no Peru. Vamos ver aqui, onde está você, Isabel? Eu não estou lhe achando. Se você já estiver aqui conosco, vou te pedir para dar uma acenada, vou te pedir para você nos chamar, porque eu não estou visualizando você. Pessoal, olha ali, o nosso anfitrião tá ali abanando. E aí, senhor Rodrigo, estou sentindo sua falta aqui. É sempre tão bom estar pertinho, né? E hoje a gente está um pouco mais longe um do outro, mas ele já está aqui conectado conosco. Pessoal, eu estou esperando a nossa convidada entrar, nossa convidada, né? Entrar e dar uma acenada ali. Às vezes tem essa diferença, né? De fuso horário, a gente sabe como são essas coisas. Enquanto isso, vou fazer algumas propagandas aqui. Não sei se vocês estão por dentro, mas o evento que vai ter esse final de semana aí, o Drive-In, né, o evento com a Gabriela Rocha, ela estará em Novo Hamburgo e é um evento onde cada carro pode colocar até 5 pessoas para estar assistindo. E a produção Miranda está conosco aí, ajudando a divulgar. Na verdade, nós é que estamos ajudando a divulgar, né? Porque eles é que estão trazendo, estão fazendo todo esse trabalho bacana. E quem gosta, quem curte, não pode perder, porque é um evento diferente, né? Dentro do próprio carro. E vale a pena estar ouvindo louvores, vai ter também outras atrações. Quem curte um som, louvor e ter um momento de lazer, de diversão com os amigos, em família, vale muito a pena. Ó, aqui achei a Isabel. Ensinou pra gente. A nossa convidada já está entre nós. Isabel, seja muito bem-vinda. Olá! Tudo bom? Tudo bem? Olha, tu pode ficar bem à vontade no teu portunhol, no espanhol. Se for falar em espanhol, por favor, fala devagar, porque é um prazer, é gostoso, né? Nós temos aí entre nós um professor que pode estar fazendo legenda aí pra gente. Ó, pastor Jada, tô lhe dando trabalho, hein?
E é um prazer te ouvir, querida, viu? Seja muito bem-vinda. E para começar, quero te apresentar, quero que você possa, então, falar quem é você, como que você conheceu Jesus, como que foi sua conversão, como é que aconteceu, né, o seu testemunho aí, para a gente estar conhecendo um pouquinho mais de vocês antes da gente chegar nas missões propriamente dita. Uhum. Bem, eu conheci a Jesus quando eu tinha 28 anos. E mais ou menos entre 88 e 89 conheci a Jesus. Mas foi muito rápido para mim. Foi através de um grupo de Jocum que estava em minha cidade. E esse grupo aí eu comecei a andar com eles. Aluno sendo cristã, eu acompanhava eles. E aí comecei a me interessar por missões também. E aí eu teria assim, me trabalho, me compromisso para um casamento, e mais a família. E como uma boa camaquense, e eu teria que tomar umas decisões, nova convertida, eu teria que tomar a decisão. Seguir a Cristo ou seguir minha vida normal? E aí, conversando com a pastora, assim, foi tudo tão rápido que eu não tive tempo de pensar. E, de repente, em menos de um ano, já estava dentro de Jocum. Aí, em Porto Alegre, acabei sendo a minha escola. Depois me fui para BH, me quedei mais ou menos uns 12 anos por Belo Horizonte. E depois fui para algumas bases e todo esse meu processo como nova convertida. Eu me quedei dentro de Jocum, aí eu conheci a Deus e me firmei com Deus também. Foi rápido. Sabe, Isabel, existe uma estatística, né, que a maioria dos alunos de missão, eles acabam realmente se convertendo no início, né, naqueles 6 meses de missão, de escola. Porque até então nós cremos, nós nos apaixonamos e nós estamos realmente com muita vontade de seguir, né, ao Senhor, de ir rumo ao alvo, mas aquela conversão genuína, aquela que faz toda a diferença, que faz a gente mudar totalmente de curso, leva um tempinho. E você, em um ano, né, aceitou Jesus e já estava numa escola de missões. Foi muito rápido. E outra coisa que chamou a atenção, que você pode falar mais um pouquinho se sentir, né? Com 28 anos, a gente tem visto aqui pelas lives, né, cada papo com missionário, que a grande maioria é na adolescência, é ali entre 14 e 15 anos. Então, são poucos que acabam se convertendo, tendo essa mudança após, né, já numa fase adulta. E quando isso acontece, também é um pouco diferente, ainda mais para fazer missões, porque o jovem tem aquela, né, utopia, vamos ganhar o mundo, vamos mudar, e de repente a pessoa mais velha já está em outro momento. E você disse ali que estava tendo que decidir o que ia fazer. Então nos conta um pouco mais como é que foi esse tempo de Jocum. Como é que foi esse primeiro ano? Onde é que foi o seu prático? Para onde que Deus acabou te levando? Como é que foi? Conta pra gente. Meu prático foi bem perto aí de vocês, não? Foi em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo eu acabei fazendo meu prático. E meu tempo de Jocum, assim, de verdade, o Evangelho eu conheci dentro de Jocum. A palavra de Deus, porque não deu tempo de eu estar dentro da igreja, porque foi bem rápido, não? A doutrina, todo eu conhecia dentro. E para mim tudo era novo, para falar de Jesus para as pessoas, não? Eu conheci o temor a Deus aí, a temer a Deus, obedecer a Deus também. E minha primeira semana dentro de Jocum, dentro da escola, foi de chorar muito. Eu chorei muito. Todos acreditavam que eu não ficaria. Eu pensava em minha casa, em minha madre, em minha mãe, pensava em minha família e chorava. Pensava no meu ex também, chorava. E assim, teria que tomar decisão.
Tomou a decisão de seguir a Cristo e deixar atrás todas essas coisas. E já depois que eu acabei fazendo meu prático em Novo Hamburgo, eu regressei para Chocó, e eu também que tomar uma decisão de ficar ou de regressar e trabalhar com a igreja. Eu sei que o pastor teria projetos que eu regressar e trabalhar aí. Mas aí Deus começou a falar comigo para sair de Porto Alegre. E estava começando em BH uma escola para crianças de rua. E eu, como eu era professora, eu trabalhava como professora em Camaquã. E eu amava, e eu pensava assim, nunca mais vou estar com crianças, vou deixar tudo isso, não? E cheguei e comecei a trabalhar com meninos de rua. Acabei trabalhando 2 anos, 3 anos mais ou menos. E depois desses 3 anos, em Belo Horizonte, eu comecei a trabalhar com escolas. Aí foi bastante tempo que eu acabei trabalhando com escola, com a ETED, não? Com essa escola. Ai, perdão, porque já não consigo dominar meu português. Eu estou te entendendo perfeitamente. Se alguém que está nos ouvindo ficar com alguma dúvida, pode perguntar ali, não tem problema, né? Nós estamos participando juntos aqui, a gente fala de novo, pergunta. Então, você acabou dando aula também na ETED, ou foi no projeto com as crianças? Como foi esse processo? Eu trabalhei um tempo com as crianças da rua, crianças e entre adolescentes. E eram bem violentos, inclusive eu já fui golpeada por eles, não? Violentamente. E como foi? Você, foi sem querer? Foi de propósito? Eles te bateram, te machucaram? Como foi? Quando se saca um ninho, quando se saca uma criança da rua, ele vem de um lugar de violência, de armas e todas as coisas. Então, muitas vezes, teríamos que nos defender, das facas, não? Das coisas e nos proteger. E a mulher não tem na mesma força que um homem, não? Sim. E nós só teríamos que estarmos aí lutando assim. Por 2 ou 3 anos eu trabalhei. Depois eu me direcionei a trabalhar com escola, como obreira e como liderança também. Acabei liderando também. E depois desse tempo aí, por muitos anos, depois eu fiquei 3 anos sem estar em missão. Queria ir com minha família um tempo, para poder dar tempo de família, evangelizar a eles também. E também estava passando por uns processos difíceis também. Pude estar com eles também nesse tempo. E depois eu regressei para Curitiba, Chocó, e me preparei para ir para a Espanha. Qual base de Curitiba, Isabel, que você foi? Cidade Tamandaré. Que nós conhecemos algumas bases lá. E aí por isso que eu te perguntei para ver se a gente já tinha ido visitar ou não. É o Mirante Tamandaré. Eu não me recordo. Que é da Uberaba? Agora eu também fiquei um pouco confusa aqui com os nomes, né? Porque são 5, se eu não estou enganada, lá em Curitiba. Eu fiquei em Uberaba. Nós liderava antes Arles e depois Marcelo. Sim. Aí fiquei me preparando para ir para a Espanha. Olha, mas você já falava espanhol? Como é que foi esse seu se preparar para ir? Eu estava me preparando para isso. E para a Espanha, só que Deus fechou as portas. Sim. E todo o projeto que eu estava, todos do projeto Espanha se foram. E eu fiquei sozinha no projeto. E para mim me surpreendeu o que passou com esse projeto, o que passou com as pessoas, não? E eu não sei se vocês se acordam que em 2007, na notícia de um terremoto em Peru, passou essa notícia em Brasil, porque num domingo, sentada aí vendo televisão, bem na noite, e eu escutei essa notícia e meu coração temblou, vendo assim o que passou com o terremoto. E no outro dia, a liderança desafiou quem queria ir para Peru, para trabalhar um tempo em Peru, trabalhar com essas pessoas.
O chamado está baseado nessa palavra, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o chamado, essa palavra que Deus me deu para ir para missões. E aí, eu comecei a desafiar as pessoas vindo da base de Curitiba, em Uberaba, essa base aí, e duas pessoas se juntaram comigo, 2 gaúchos. E éramos 3 gaúchos vindo para Peru. E aí fomos para um lugar chamado Tambo de Moura, cerca de Ica, onde foi o epicentro do terremoto. Após a notícia do terremoto, vocês se organizaram para ir para lá. Para trabalhar com as pessoas na parte espiritual. E uma parte assim, de trabalho, e que necessitava. Sim. Porque quando chega assim num lugar que passou um terremoto, as coisas estão destruídas. Sim, muitas perdas. Para gente que nunca viu isso, é bastante chocante. E ver as casas caídas, ver a terra partida, ver as casas partidas ao meio, e as pessoas dormindo em carpas, em tendas. Ai, não sei o espanhol. Isso que usa para camping na praia? As barracas. As barracas. E nós outros também dormindo em barracas também. Os banhos buscando onde usar um banho, tomar banho também. Tudo isso assim não foi assim tão fácil para um brasileiro que se banha todos os dias. E aí tinha que renunciar também a essas coisas, não? E ver de onde podia fazer isso. E via assim, e as pessoas aqui, nesse tempo que deu esse terremoto, comia assim chama-se comedor acá, que é um lugar onde se tem se cozinha todos juntos, uma pessoa cozinha, e aí vem as pessoas e comem nesse lugar. Aqui em Peru é muito comum ter esse tipo de lugar. Cozinha, é como se fosse uma cozinha comunitária, né? Um lugar isso. Exatamente. Aqui em Peru tem bastante. E aí se cozinhava aí, as pessoas comiam aí todos juntos. Nós outros também. Porque é a maneira de relacionar, de estar com ele, de poder dar seu ouvido, não? Poder dar seu ombro, não? E quando a terra tremia cá, as pessoas se assustavam. Eu nunca senti isso, não? E é como tu mira tus pés aí, a terra está movendo, os postes estão assim, para allá e para cá. E tu sabe que solamente tu depende de Deus, não? Tu não depende assim, de nada. E eu me acordo que eu não teria sentido isso. Eu queria sentir, eu comecei a esperar Deus. Não aconselho que façam isso, não? Deus, eu quero sentir como as pessoas sentem cá, não? Esse desespero, essa desesperação, não? E na noite eu estava dormindo no piso, não? E na noite deu esse temor, não? Na terra fez assim, e a minha cabeça golpeou na parede, não? E aí eu me despertei. E aí tu tem que sair da casa, não? Tu não pode ficar na casa. Tem que sair para fora, se é muito forte, tu tem que sair, porque se empieza o terremoto, pode se cair da casa, não? E nós outros quedamos num lugar de 3 pisos, estava assim volteado na casa, não? Um terremoto. Quando para ti é tudo novo, é como uma aventura, não? Então, se tu não vê tanto perigo, mas depois, quando tu já está no lugar, tu já vê que essa imprudência, eu reconheço que foi tanta imprudência de nós outros seres, não nos orientaram isso, não nos comunicaram que tinha que estar ali, não? E nós outros, mesmo assim, tremendo, nos ficávamos. Vocês não tinham noção do perigo de permanecer
num lugar onde tinha um teto que poderia desabar a qualquer momento por causa do abalo das estruturas. Isabel, eu vou fazer uma pergunta. Nesse primeiro terremoto que teve, né, quando vocês foram para trabalhar, houve muitas mortes, muitos feridos, ou foi mais a questão realmente de estrago, de perda, né, de moradia, de estrutura, de tudo, né, prefeitura, de todo o local, assim, como é que foi? Só para a gente poder entender um pouco mais. Teve mortes, mas não tanto, foi pouca. Agora, sim, feridos também e as casas destroçadas também. Isso sim. Graças a Deus que não aconteceu tanta morte, não, como em Chile, como em outros países, outros lugares, não? E aí houve pouca, mas houve bastante, assim, mais um material, não? E também as pessoas, tanto homem como mulher, quedam bastante nerviosos, não? Pode estar conversando contigo, mas se a terra empieza a tremer, já estão assim assustadas. Por causa que é feio. Eu já vivi a segunda experiência aqui em Peru, às 3 da manhã. E eu não sei por que esse dia, essa noite eu não consegui dormir, estava lendo, não? Estava lendo a palavra, e aí começou a minha cama, não? E pessoa. E eu desperto a minha companheira, e ela não despertava rápido, não? E começou a mover, e lá perto começou a ser barulho. E eu abri a porta, estamos ela e fomos para a rua, e passou os postes, as casas pelas frente. E passou os carros também, como saía assim da pista, não? E a única coisa que tem que fazer é orar. Minha família não sabe dessas coisas. E eu não conto assim para que não tenha uma preocupação. Sim. E aí aprendi a viver com isso sem ter mais tanto medo, não? Aprendi. E uma coisa bem interessante que minha irmã falou para mim, que eu guardei no meu coração, não? Minha irmã falou assim, ai, como tu pode ir lá nesse lugar, não? Ao mesmo tempo, ela mesmo se respondeu, ela mesma falou para si mesma, falou assim, se as pessoas estão aí, vivem aí, por que tu também não pode estar aí? Não? Ao mesmo tempo, ela se questiona e se respondeu. Isso também me traz mais alívio para mim, não? Que pode entender também que aqui vive pessoas, não? Que vive assim essa situação. E eu sei que, graças a Deus, eu sempre pedi a Deus que quando eu esteja banhando, que nunca passe isso, não? Porque seria uma experiência bem, bem feia. Então, graças a Deus, quando eu estou tomando banho, nunca a terra tremeu, não? Tomo um banho bem tranquila, mas sempre penso no que passaria, não? Com isso, né? Sim, vivo num país de terremoto. Vivo acá em Peru há 14 anos. Fui solamente uma vez para o Brasil. Solamente uma vez, claro que estranho a comida, não? Estranho verde. Eu ia te pedir para falar para nós como foi esse choque de cultura, né? Porque chegar no país, você já comentou da questão dos terremotos, que realmente é algo bem diferente do que a gente pode imaginar. Porque imaginar é uma coisa, mas viver é outra. E de repente também é um lugar com comidas diferentes, com regras de convivência. Conta um pouquinho como é que foi. Se bem que faz 14 anos, talvez você já esteja tão acostumada que não... Mas como foi no início? O que você mais sentiu falta daqui do Brasil? Ou sente ainda? Conta um pouquinho pra gente, Isabel. Eu sinto, sabe, que tomar banho em chuveiro quente. Não tem aí? Não, porque é mais caro, e a água não tem tanta força. O lugar que eu estou, a água vem somente algumas horas por la manhã. Já aí na tarde, cada um tem que ter em sua casa seu tanque de água arriba, não?
saber administrar na água, para que tu tenha água até o outro dia. Então, o banho ele é de balde, de canequinha, não é como é o nosso de chuveiro aqui. Pode ser de chuveiro, mas frio. Ah, sim. Mas no inverno, como é frio, prefiro calentar na água e canequinha. Sim. Claro, pelo menos uma água quentinha. Eu estranho, de verdade estranho isso, chuveirão. E Beth também acabou tendo a experiência de que viveu acá. Beth chegou aqui na escassez da água, que não havia tanta água. E como todos veio, quando as mulheres tinham cabelo largo, era mais difícil também, gastava mais água. Essa é uma experiência que não é difícil viver. Na verdade, não é difícil. E eu agradeço a Deus que eu posso banhar. Sim. Não me importa se é de canequinha, mas como brasileiro, eu não consigo quedar sem tomar banho. Então, eu dou graças a Deus que eu consigo tomar meu banho todos os dias. Sim. Tu aprende muito com isso, tu aprende que tu tem que aprender a administrar na água que tu vive bem, que não é uma coisa desesperadora, não. Eu fico tranquilo por isso. E para lavar louça, para higiene em geral, como que funciona? Também é tudo normal. Usa normal. Se acaba a água, espera até o outro dia. Sim. Não é problema. Mas aí se junta a água, você guarda aí, não? E não, por exemplo, esse final de semana, estamos 4 dias que não soltaram água. Então, ficamos assim, 4 dias sem ter água. Isso é comum acontecer, Isabel? Assim, às vezes sim. E aí buscamos água com pessoas que têm e te dá água para ti. Então, eu tenho... Isabel, isso é mais no local onde você está ou é em todo o Peru? Como é que é? Assim, porque isso acontece mais no... Algumas partes de Peru. Tá. Em Lima é mais fácil. Sim. Porque é uma cidade grande, não? Mas não todos têm chuveiro caliente. Não todos. É muito raro que um tenha. É bem difícil. Todo lugar em Lima, água fria. Aí eu não me importava. A um frio, eu tomava assim. Mas porque eu não conseguia ficar sem banho, não? Então, se eu não me interessava, e eu não podia pedir para que calente a água, porque tu está numa casa ajena, não? Que não é tua. E eu não posso abusar também da hospitalidade de uma pessoa, não? E aí fazíamos meio frio, não? Não é difícil. É somente acostumar com as coisas que não se coloca, e ter desafio também. Na verdade, é um desafio e não é uma coisa que não pode servir a Deus estando em um outro lugar. Solamente acostumando. E também a comida no começo, eles comem bastante comida picante. O baiano come comida assim, picante é muito apimentada. E na verdade, parece assim que eu tenho formiga dentro da boca, de tão às vezes forte que é. É bastante forte, bem temperado. Mas como eu cozinho na casa, eu já equilibro. Como eu cozinho, então assim, já é mais um equilíbrio, eu não coloco muito dessas coisas, já vai diminuindo. E aí, quem come na casa já está acostumado a comer assim. E aí, eu estranho comer pastel, eu estranho de comer doce, porque não é muito assim, para isso comer doce, sobremesa, não é comum. Olha só. Quando eu faço, que as pessoas me visitam, se desaparece um prato bem grande, se desaparece. Que eu posso ministrar suas vidas, não? Sim. Me alegra de desfrutar que eles não têm em casa. Eu sou conhecida no lugar que eu estou, eu sou conhecida já como Reina de los Postres, que assim, sobremesas ricas, deliciosas, e já tenho fama cá. Eu hago isso como uma maneira de ministrar o coração deles.
Às vezes, quando são de aniversário, eu preparo e levo e dou. Porque essa é a maneira também que tu pode abrir porta para a palavra de Deus também, não? É uma estratégia evangelística tua. Você conquista eles de uma maneira doce, pela barriga. Tá certo. Com certeza, a comida, sucesso. Sim. A comida cá é considerada assim como, segundo os peruanos, não, as comidas mais ricas do mundo, não? Mas quando tu está assim, tu não consegue assim esquecer a tua cultura, não? Não consegue esquecer o seu povo, não? Não consegue esquecer tua casa, tua terra, não? Acostuma a viver aqui, mas sempre queda, não, contigo isso, não? Porque foi que Deus é como quando há futebol, Peru e Brasil, eu me quedo na casa. Alguns vão para a casa dos irmãos para ver, e eu prefiro quedar sozinha. Porque aí eu posso celebrar. E se eu estou com eles, eu não posso celebrar. Mas se eu estou sozinha, sim, celebro. Sim. E na pergunta para mim, e aí, Peru ou Brasil? Claro, foi Brasil, porque eu sou brasileira, não? E eles aceitam de boa ou eles ficam pedindo para te torcer para o Peru com eles? Às vezes me pede para torcer para o Peru, às vezes hablo lá no Brasil, que o Brasil roubou e que não sei quem, não sei. Aí eu discutia, eu aprendi a não discutir. Tá certo. E como tem sido o evangelismo aí? Como tem sido missões no Peru? Quais têm sido assim, as tuas dificuldades? O que tu sente? Assim, como é que tu percebe o povo? Eles são abertos para receber? Eles são fechados? Eles têm uma carência? Como que é esse universo espiritual aí do Peru? Bem, alguns recebem, são educados. São diferentes dos gaúchos. Os gaúchos vão falar um sim e um não. Os peruanos vão falar sim e nunca aparecem na igreja. Eu já aprendi sobre isso, não? A não colocar expectativa. E leva tempo, relacionamento, não é fácil. Eles não são, eles vão ter assim de educação, mas não vão aparecer. Eu necessito assim, estratégia de conquistar, assim, de relacionar. Tu conquista um peruano por a comida. Por a comida, um peruano é conquistado. Então, se por isso, teria que saber usar essa estratégia para que realmente pode chegar ao coração deles através da palavra. Não é essa a curto prazo, é essa a largo prazo. A largo prazo tem os frutos. Eu vou, durante a quarentena, aqui quedamos dentro de uma casa. Assim, com bastante rígido. Não podia nem assim. E aí, todo com Zoom, com WhatsApp, com Messenger, somente assim. E eu conheci uma pessoa, e essa pessoa estava vivendo junto com seu namorado, e aí acabou tendo um filho. Eu já conhecia a palavra, e durante a quarentena veio como um temor da morte, não? Ou chegada de Cristo, não? E ela se acordou de mim e me começou a mandar mensagem, não? E aí eu fui aí com todo, não? Por telefone, a conversar com ela praticamente todos os dias, não? E era difícil para ela poder terminar esse relacionamento, porque a pessoa não queria estar com Deus. Conversou com ela, tu vai para a igreja, mas quando tu regressa, vai para as festas, vamos seguir tomando e assim essas coisas. E ela tinha que tomar uma decisão. Alguns eram uma filha, não? Ou seguir a Cristo, ou seguir um relacionamento, um viver juntos sem ter um futuro, não? E ele começou a orar, e eu comecei a orar, e começamos a orar por ela, e ela terminou esse matrimônio, não? Porque não era um matrimônio, não?
Era somente um viver junto, não? Estava em comunicação. E eu sei que podia sofrer uma consequência por causa da pessoa, da outra pessoa. Porque outra pessoa mandou uma mensagem para mim e ela falou assim, não nos molesta, nos deixa. E eu conversei com a liderança da igreja e ela não siga, não desista, não. E graças a Deus está com a gente, não? E a sua filha está assim, sendo discipulada também, está forte também. E assim, tudo que ser atrevida. Tudo que ser atrevida, podia sofrer represália da parte da pessoa, não? Mas aí eu falei, orar. A única coisa que não pode fazer, a única coisa que pode fazer é orar. E aí, graças a Deus, está bem. Amanhã está vindo aqui para me visitar e vamos estar conversando. Na quarentena, vocês têm se reunido fisicamente? Como é que vocês estão fazendo? Como é que está acontecendo? Não, aqui se deixa um tempo e depois cria uma nova lei e aí você tem que parar de fazer isso, não? Somente por Zoom, por meio das redes sociais, porque acabamos tendo uma experiência acá de uma família que se reuniu durante a quarentena para festejar um aniversário e aí todos ficaram contagiados. E o padre e o pai dessa irmã acabou morrendo. Então, aí, como na igreja, nos damos conta que não é sábio reunir. Você se gasta muito. Então, todos é por Zoom. Fazemos visitas de 1 a 1. Não com multitude, porque vemos que isso aí, aqui se gasta. Não há cama nos hospitais, então seria uma imprudência fazer isso. Inclusive, a nossa liderança sofreu esse tempo da quarentena. A sua mamãe enfermou também. E acabamos cuidando de sua mãe, da sua mãe, cuidamos assim, inclusive a liderança e mais a missionária que está comigo se infectaram cuidando, não? E eu ajudei a sua mamãe nessa área de serviço, cozinhando, buscando coisas, não? E aí sua mamãe acabou morrendo também. Não porque nos reuníamos, mas ela foi infectada em sua casa e o pastor acabou trazendo para a igreja e aí na igreja cuidamos dela. E aí com oxigênios e todo, e por isso que não é prudente reunir, porque demanda gastos. E aí se infectou o pastor, se infectou a missionária que estava comigo, dentro da casa que eu comparto com a missionária. E também a minha família não sabe, porque não entenderia, se assustaria, não? E graças a Deus, Deus não me permitiu que eu me infectara, e eu pude atender da missionária que estava na casa, podia atender uma outra irmã que estava infectada e atender o pastor que estava infectado, não? E graças a Deus, Deus é que me guardou, porque não precisavam de mim também, necessitava que uma pessoa pudesse atender, porque nós demais sabiam e huíam de nós outros, não? Para não se infectarem, não? Entendemos tudo isso também, não? Eu teria que me atrever, estar aí com eles, sem abandonar também. Então, assim, eu cozinhava para essa missionária que estava na casa, compartilhava o mesmo banho, todas as coisas junto, íamos no quarto, tomávamos nossas precauções, não? Nossos cuidados tomávamos, não? E aí, para que ela se sanara, uma irmã que também quedava no lugar que eu estava, não, eu cozinhava, levava comida para ela e atendia o pastor que estava também na igreja de quarentena, não? Então, eu ia para 3 lugares aí e não atendia essas pessoas. E eu estava conversando isso, graças a Deus não me passou nada, Deus me guardou, e também me senti muito bem a poder atender as pessoas também, não? Dentro da necessidade, não podemos nos acovardar também. Sim. Ver que a pessoa que necessita, isso se protege a sua vida, não?
E eu me acordei da palavra, não, quando uno guarda sua vida, acaba perdendo, não? É melhor perder tu vida para que guarde, não, delante de Deus, não? E Deus te coloca um desafio e tu tem que saber como tu reacciona nesse desafio. Ou tu encara, ou tu se esconde, não? E se eu me escondo, eu estou guardando a minha vida, então significa que eu estou perdendo, não? Quando as pessoas estão aí, eu, delante de Deus, coloquei a minha vida para servir essas pessoas com todo o meu amor. Aí, com todo o meu amor, atendi em todas as necessidades, independente do horário que me pedia, eu atendi. E foi assim, um cansaço feliz, não? Cansaço que me deixa feliz e me sentir bem atendendo as pessoas. Não poderia mais com minha família, porque eu ia deixar bastante preocupadas. E eu não queria deixar isso preocupado. Então, eu teria que esse desafio estar sola, não? E sem assim, sabia que estava infectado, que teria uma pessoa infectada, mas eu não falei que era ir na casa, não? Solamente eu compartilhei isso, não? E tu aprende muito com isso também. E te hace madurar, e te hace depender mais de Deus, e te hace vencer temores também, não? E é como os gigantes que Deus te coloca e que tu tem que afrontar, não? Ou tu vence, ou te derruba, não? E Davi era pequeno e derrubou, não? É então, verdade. Podemos aí vencer. Somos aqui, não vou estar aqui por causa dos terremotos, não? Vou para um lugar mais seguro. Uma coisa bem interessante que passou aqui em Peru há alguns dias, não? E eu despertei às 6 da manhã escutando trovão. E aqui não tem trovão. Aqui na parte que eu estou não tem trovão. E eu me acordei de Brasília e falei, que estranho. E fui ver, e estava caindo raio também. Pensou que era o senhor que estava voltando já, Isabel? Algumas pessoas despertaram pensando que era terremoto, que era um caminhão de pedra, não? E eu sabia que era. Algumas pessoas nunca teriam visto um raio. Não conheciam o raio, olha só a curiosidade, né? A gente aqui é tão comum. Por isso, e aí estavam o quê? Mirando e sacando foto. E o perigo que estava enfrentando, não? Aí dá para ver que Deus também guarda, não levar imprudência, não? Quando a primeira imprudência das pessoas aqui neste lugar me chamou bastante atenção. De verdade, esse lugar aqui não tem essa lluvia forte. Onde eu estou, não? Não tem trovão, não tem relâmpago, não. Foi a primeira vez que eu senti, de verdade, medo, me deu medo. O que passa, entende? Olha só que interessante, né? Como muda de um local para o outro, né? Algo tão corriqueiro aqui para nós, aí causou tanta estranheza, né? Tu conhecia, tu sabia e também te assustou, porque fazia muito tempo que não via. Isabel, deixa eu te fazer uma pergunta. O que tu recomenda, indica, qual seria assim a tua dica para quem quer fazer missões no Peru? O que tu sugere para o pessoal se preparar? Que tipo de preparo? O que a pessoa tem que estar se precavendo antes, conhecendo como você se preparou, né? Conhecer o espanhol, o que você indica? Eu vim aprender a língua. Eu aprendi acá conversando com as pessoas. Aprendeu na prática. Então tem que se comunicar. E não pode ter vergonha, não? Tem que se desafiar, não? Porque estar cara a cara com um não pode quedar aí. Tem que avançar. Aprender, se a pessoa tem a oportunidade de aprender, aprenda. É bueno, não é malo. E também aprender, importante também saber, assim, ter um lugar para onde vai. Não se aventurar, vai para Peru e não sabe de onde vai ficar. Não é prudente. Porque aí Deus é um Deus de ordem, não? Sim. Então, e as igrejas são bastante abertas para receber acá. Peruano é bastante família como brasileiro.
são mais alegres que os brasileiros. É mesmo? E são bem alegres, bastante assim, são bastante festeiros, bastante assim, como, eles gostam muito de bailar, são bem assim, já nascem bailando. Todos pensam que os brasileiros todos sabem sambar, hein? Eles nos ganham, então, são bem mais alegres e festeiros. Que bacana. Bastante hospitalares, são bastante assim receptivos para as pessoas e é bueno quando uno vem para cá se aprender a amar, não? Aprender a renunciar também. Renunciar. Uhum. Porque eu não cozinho comida brasileira, já vou avisando. Comida, eu sei fazer quase todos os pratos peruanos. Já está bem aculturada, né? Já sabe bem de tudo. Não aí. posso colocar minha cultura, não posso colocar minha cultura dentro da cultura deles. Isso é Não, importante. porque eu vou fechar as portas para aqui, não? Eu falo para eles, não? Sou peruana, mas quando o Brasil joga, sou brasileira. Quando o Brasil está jogando acá com o Peru, eu sou brasileira. Mas foi peruana de coração, amo o Peru, amo o povo de acá, amo estar com eles acá. Já me acostumei. E eu ensino a cozinha peruana, para quem não sabe acá, eu acabo ensinando também como cozinha. Me pergunta como faz essa comida? E eu acabo ensinando, porque eu cozinho muito mais, às vezes, que muitos peruanos aqui. Que bacana. Isabel, deixa eu te... Gosto de fazer isso. Sim, entendi. O pessoal tem que renunciar, abrir mão, estar disposto a servir, não chegando com a nossa cultura, aceitar a cultura deles, né? Não impor a nossa. E deixa eu te fazer um pedido também, porque a nossa live, né, está finalizando, e eu quero te pedir para que você possa deixar uma mensagem para todos aqueles que estão ouvindo e os que vão ouvir, né, essa live em relação a missões, em relação ao que o Senhor colocar no teu coração. Quero te pedir uma mensagem. Pessoal, quem chegou agora, nós estamos entrevistando a missionária Isabel Ribeiro, que está no Peru. E lá no Peru ela colocou para nós que lá tem uma quantidade restrita de água, a própria luz que vocês estão vendo lá, já está finalizando o dia, é diferente. Então, são situações diferentes e ela vai estar agora deixando uma mensagem aqui para a gente. Então, por favor, Isabel, o que o Senhor tem através da tua vida para nós outros? Sim, é bonito, de verdade. Eu estou em missão há 33 anos, desde 88, 89. Estou em missões, amo o que faço. Tudo que deixei para trás não me arrependo. Se tenho que fazer de novo, vou fazer de novo. E saber que Deus, assim, que Deus tem para ti é mais importante que qualquer outra coisa no mundo. Porque ser a vontade de Deus é a coisa mais bonita que há e também te dá uma realização. Tu se sente realizada, se sente feliz. Aunque eu tinha uma carreira aí em Brasil, deixando tudo isso, não me arrependo. Porque quando Deus te chama para ser a sua vontade, para obedecer, e também para ver as pessoas conhecerem mais de Deus também. E tu vê assim, tu vai deixando os frutos. E esses frutos é para uma eternidade, não é um fruto para a gente, não? São frutos para que as pessoas conheçam a Deus e que possam estar com Deus e ser salvas. Então, realmente, a vida de missão é uma vida de entrega. Da mesma maneira que nosso Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz e morreu por nós outros, também essa entrega temos por amor a Ele. Porque todas as coisas aqui na terra são passageiras. As coisas, a palavra de Deus, estar com Deus é eterno. Então, se para nós outros, realmente, essa é a mensagem, não? Se Deus te chama, não tenha medo. Siga. Simplesmente siga, seja prudente, assim, não seja tão aventureiro, não. Teremos que ser bem realista
não são assim, porque o mundo, quando larga todo, não, teremos que ser muito realistas, não ficar deixando para trás, bem consciente, para que tu não retroceda, me equivoquei, não? Não? Por isso que é muito importante isso, não? É saber que Deus te chamou, tenha certeza, não seja tão emotivo, não? Mas se é bem racional com a decisão que tu tomou para seguir a Cristo. Porque vamos afrontar os gigantes e esses gigantes teremos que vencer. Muito bom. Verdade, verdade, Isabel. Você falou agora aqui no finalzinho algo que eu quero frisar, porque muitas vezes a gente age muito na emoção. Somos seres que se emocionam sim, que temos sentimentos sim, temos que vivê-los intensamente. Jesus também, né, viveu intensamente suas emoções, mas nós somos razão. Então nós precisamos entender que temos os dois. E muitas vezes, quando vamos só na emoção, nosso coração é enganoso, e nós precisamos muitas vezes raciocinar, racionalizar, entender que a razão muitas vezes vai estar ali nos mostrando, mas vem o Senhor e pode mudar tudo, porque Ele pode todas as coisas. A gente tem então que fazer o quê? Estar debaixo da autoridade de Deus, da direção de Deus e viver aquilo que Ele fez para cada um. Eu te agradeço muito, muito, Isabel, tá, por essa live, pela tua presença aqui conosco, pelo teu testemunho, pela tua vivência, pela tua história de vida, por tu ter falado um pouco aqui conosco, né, sobre esta grande aventura que é viver missões, que muitas vezes as pessoas só romantizam, só falam da parte bonita, da parte linda, e você mostrou que é sim, é lindo porque foi o Senhor que fez, o Senhor que separou, o Senhor que está junto. Mas muitas vezes ali na batalha, no dia a dia, é só o Senhor que sustenta, e como você disse, muitas vezes a gente vai chorar, sim, vai chorar no colo do Pai, né, vai chorar de saudades, vai chorar por alguma situação, mas o Senhor é a nossa força, a nossa rocha, é Ele quem nos sustenta. E eu Amém. Que desejo tudo de bom e de melhor que o Senhor tem para ti, que tu venha tomar posse ainda aqui nesta terra, que tu possa suportar todas essas bênçãos aí e que com certeza tu tens um tesouro gigantesco no céu, querida. Tu pode ter certeza disso, viu? E muito obrigada. Obrigada mesmo. Olhem por Peru. Peru passa por um tempo difícil nas eleições. Hay uma guerra muito grande da esquerda com a direita. Estamos agora, não sei se está passando aí, está passando em Peru. Se pode entrar na internet, entre na internet, porque aí, Peru vem de uma história de terrorismo, não sei se vocês sabem disso. E agora os terroristas querem levantar de novo aqui em Peru e tomar Peru. Olha só, então, pessoal, motivos de oração para que a gente possa estar orando para essa nação. Então, olhem, e aí, se pode conhecer a história do Peru, seria muito, muito interessante, mas estamos em guerra agora em Peru. Olha estamos só. Porque da esquerda, da direita se levantando na verdade, da direita venceu, pela da esquerda não está permitindo. Sim. Há muita corrupção agora, então se estão orando, porque queremos realmente, porque se vence a esquerda, estamos com algumas pessoas da igreja, estamos saindo de Peru, se vence a esquerda, e nos vamos para Camaquã para abrir trabalho aí. Porque o terrorismo, já houve muitas mortes em Peru, mais de 1000 mortes em Peru durante o terrorismo. Eu sei que no Brasil não se conhece muito a história de Peru. O Peru tem uma história, inclusive durante as eleições do terrorismo, mataram 8 pessoas na Amazonas aí e queimaram 2 crianças para intimidar, para que não votem na direita. Não sai no Brasil essas notícias porque a esquerda, não. Aqui não falam tanto, não temos um governo também, um presidente de esquerda, já chegou a sair e a falar
que querem realmente igualitário, que querem realmente uma nação igualitária. Todos que querem uma nação igualitária são comunistas, todos pobres, não? Então, é a hora que está se assim em Peru, está se lutando para que isso não passe. Isabel, a Ana Alice, que está aqui na live conosco, que ela está lá no Mato Grosso, está dizendo que está passando a divergência presidencial aqui para nós. Né, que realmente tem uma situação que é sabida aqui, mas não de terrorismo. Isso a gente não está tão por dentro assim. Então, fica aí, pessoal, pedido de oração, de intercessão. Porque não passa essas notícias aí. Passa mais ou menos suavecita, porque como a esquerda aí está aí no Brasil forte, não? Porque houve um fórum aí em São Paulo, e se reuniram toda a esquerda aí em São Paulo, esse fórum aí, e aí estava Lula é o cabeça. Então, e aí o Peru está nos planos de ser um país comunista. Como lenista, não, Lenin, de Mao aí de China, não? E marxista. E aí, em Peru e foi cá, e estamos assim clamando a Deus para que não passe isso. E se passa, estamos saindo. Porque vai ter muitas mortes acá, e não queremos estar assim, não sabemos, não? E estamos buscando um lugar em Brasília, aí por o sul, para sairmos de cá, se isso realmente, verdadeiramente venga a passar. Ok, Isabel, vamos colocar isso em oração. Né? O ESME está passando por um período também de conscientização de oração por vários países, e com certeza o Peru está nas nossas listas, nos nossos corações, e a gente vai estar orando especificamente por isso e por você também, tá? Te agradeço, querido. E pessoal que está aí na live, daqui a pouquinho, às 20 minutos, nós vamos ter a live das mulheres, e hoje nós vamos falar sobre mulheres na política. Agora a gente terminamos essa live falando sobre política, e a outra vai ter o relato do testemunho da vida da nossa convidada dentro da política, se a mulher tem voz ou não, e vocês podem fazer perguntas também durante a live, porque ela vai estar respondendo. Isabel, querida, muito obrigada. Deus te abençoe, tá bom? A gente vai encerrando por aqui a nossa live. Eis-me aqui, bate-papo missionário. Amém. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Beijo.